Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol, Haribol. Mais um dia maravilhoso, estamos aqui. Vamos falar mais um verso, né, do Bhagavad Gita aqui, o Bhagavad Gita, que é a escritura deixada por Deus. Hoje eu estava refletindo, né, por exemplo, se uma turma de pessoas se perde, por exemplo, numa ilha, né, numa praia. Então eles têm que organizar, entendeu, a situação deles nessa ilha para conseguir os objetivos. Ok? O que eu quero dizer com isso? Cada um tem que existir um plano dentro desse grupo para conseguir o objetivo da sobrevivência. E cada pessoa, dentro do seu talento específico, ele vai ajudar, né, no compartilhamento desse talento com as outras pessoas para acelerar esse processo de alcançar os objetivos que vão sendo estabelecidos para as pessoas sobreviverem ali na ilha. Tá? Então, por trás de tudo, tem que ter um plano, um planejamento para se conquistar, né, um conforto, uma vida estável, uma emotividade dentro de uma sociedade, de uma comunidade, trocas, né, de funções, de administrações. E daí a questão é a seguinte: quando Deus cria esse universo, né, material, que é um universo de contraste do universo espiritual, automaticamente Deus ele planejou tudo isso. Para cada pessoa, para cada espírito que está aqui nesse mundo material, passando dentro das formas, existe um planejamento de Deus para a sua alma ascensionar, para chegar no ponto pretendido, no objetivo, né? Que é você despertar o amor completo por Deus, para você estabelecer uma consciência superior de relação com o divino, e assim, após a morte dessa forma, você voltar para o mundo espiritual. De modo que se você já caminhou nesse mundo dentro do planejamento de Deus, e segue de alguma forma, né, conscientemente o plano de Deus, você vai estar acelerando a sua volta para aquilo que é o mundo original do espírito. Compreende? Isso é muito importante você entender. A sobrevivência espiritual depende de você estar encaixado no plano que Deus fez para você quando você entrou aqui nesse mundo material. A função é que, através desse contraste material, você pudesse desenvolver uma percepção daquilo que você é, e por isso você está nessa forma humana de vida, e nessa percepção, nessa forma, com essa inteligência específica, você começa a se perguntar: quem sou eu, quem é Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo, o que é a vida, enfim, tudo aquilo que a gente sempre falou. E aí você vai seguir a sua vida de acordo com uma orientação de Deus. Então o Bhagavad Gita, né, que é a literatura que a gente sempre está lendo aqui, vai ler, ele nos propõe essa questão do que é o objetivo e o subjetivo espiritual na nossa vida.
E você tem que se perguntar, eu realmente estou almejando algo superior ou simplesmente levando, né, essa vida como um animal, né, pensando apenas em comer, dormir, reproduzir, né, fazer sexo e simplesmente tentar sobreviver na carne, né, carnalmente. Então, temos que decidir. Você tem que chegar em um momento da sua existência, acredito que, né, quando a gente ouve esse conhecimento, uma pessoa falando, né, que é a informação dada por Deus, Deus fala, levanta e lute, saia dessa inércia, desse deixa para depois, desse deixa para outra vida, como você tem deixado, né, nas vidas anteriores para chegar a essa vida. E nessa vida você recebe o conhecimento de Deus e você tem que tomar a atitude de entender qual é o plano de Deus para a sua alma. Dentro dessa ilha cósmica, vamos dizer assim, que é o mundo material. E aí, onde que está a sensibilidade disso tudo? É porque você entende que Deus está dentro do seu coração. Certo? Então, Deus, né, o Senhor Vishnu, como ele é representado nessa forma interna que está dentro do nosso coração, automaticamente ele começa a estabelecer um vínculo, uma relação com o espírito que somos nós, as suas partes integrantes, para que dentro dessa comunhão divina, através da prática espiritual que você vai fazer aqui nesse mundo, ou seja, se voltar mais para esse lado espiritual e se desapegar do lado material, você vai conquistando essa consciência que Deus, né, quer que você atinja. Essa superconsciência, né? E através dessa superconsciência você transcende as questões, né, confusas, relativas, dualistas, ideológicas desse mundo, né, que fazem você continuar por aqui muitos e muitos anos, perdido, confuso. Então, tudo que eu falei aqui agora é simplesmente isso. Acorde, desperte, entende que Deus tem um plano para a sua vida. E você está nesse mundo aqui junto com Ele. Ele está te acompanhando. Ele quer que você se encaixe no plano dele, ou seja feita a vontade de Deus, porque você não tem essa superconsciência de fazer o que você quiser. De modo que você vai se tornar autorrealizado. E aí sim, depois dessa autorrealização, você já começa a ter uma ação mais, né, independente, porém completamente vinculada àquilo que é o que Deus objetiva para todos os espíritos que estão aqui nesse mundo material. E cada um, né, dentro do seu talento, da sua função específica, vai agir de uma maneira única na relação com Deus, para que após a morte possa voltar para o lar original. Esse é o convite, né, de Deus. Por isso que ele, como o Senhor Krishna, né, já que ele é o orador do Bhagavad Gita, que é a escritura que estamos falando aqui, ele vem e manifesta Vrindavana aqui no planeta Terra. Vrindavana é o lar original, lá do planeta, né, de Deus, na atmosfera espiritual, onde Deus está nos chamando, né? Esse nome Krishna significa o ser mais atrativo, de modo que Deus ele é um imã de amor. O amor de Deus nos atrai para Ele. Por isso que quando despertamos o nosso amor para Deus, automaticamente nos vinculamos com essa energia suprema aqui nesse mundo material e naturalmente entendemos que somos servos eternos, amorosos do Senhor, né? E que esse mundo aqui nada mais é do que uma grande ilusão. Estamos perdendo assim, muito tempo tentando combater esse mundo material, tentando dar soluções que são coisas temporárias. Tudo que você fizer aqui, com esse cunho mais assim, materialista, ou até mesmo
um tipo de cunho religioso, porém ligado a benefícios materiais, tudo isso aí após a morte você vai perder, vai acabar. Por isso temos que ouvir mais, né, as pessoas que estão falando do Bhagavad Gita, e devemos seguir essas diretrizes para nos situarmos corretamente nesse mundo, dentro dessa chamada Matrix, e nessa posição correta nos libertamos, né, de Maia, da ilusão. E conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará daquilo que te mantém refém dessa prisão, que parece algo assim, não faz sentido. Compreende? Nós estamos dentro de um sonho de Deus. Deus está nos sonhando. Essas formas humanas são holografias que devem ser, assim, imediatamente abandonadas. Não precisamos brigar com a nossa parte física, mental, emocional. Não precisamos brigar. Nós temos que entender o que são essas ferramentas que Deus nos deu para elevarmos a nossa consciência. E a forma humana é maravilhosa quando usada em benefício, né, da nossa essência. Quando você encontra si mesmo e entende que você é uma parte integrante desse Deus que está dentro do seu coração, te acompanhando vida após vida, né, forma após forma, dentro do planejamento que ele está te colocando para a evolução de consciência. Quando você toma essa atitude de realmente se inserir nesse contexto divino, naturalmente você se liberta. E aí você está nesse mundo, mas não é desse mundo. Você curte, né, o lado material, curte o lado espiritual, mas você fica sempre numa posição superior, transcendental. Você já não se envolve, não fica sofrendo tanto, né, nem fica perdido, né, como eles falam, como um cego perdido em tiroteio, né, não sabe para onde correr. Esse tiroteio de problemas, de humilhações, de medos, de insegurança. Então tem que abrir o olho para saber de onde que está vindo toda essa energia que está incomodando, né, que no Bhagavad Gita é classificada como o modo da ignorância e da paixão, capítulo 14, para você saber de onde está vindo esse fluxo de energia, onde você pensa e sente, e os seus pensamentos e sentimentos te prendem a essa roda, né, de samsara, de nascimentos e mortes, e parece que você nunca vai conseguir escapar disso aqui. E Deus fala assim, mas para quem se rendeu a mim, eu retiro a ilusão. Está aqui no Bhagavad Gita. E aí ele pode facilmente voltar a mim. A pergunta é, você realmente quer voltar para o mundo espiritual? Ou você está com medo, está desesperado, está sofrendo, está confuso, e aí quer se associar com Deus para ter um prazer, um sentimento maior? Certo? Ele não pode jogar com Deus. Você tem que querer estar com Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é a sua fonte, é a sua origem, e Deus está falando. Associe-se comigo, né, aqui em Kali Yuga, principalmente através do santo nome, do Bhagavad Gita, através da associação com devotos que estão passando essa sabedoria, e você vai atingir o objetivo pretendido. Não há aquela dificuldade, aquela loucura dentro dos paradigmas, dentro de explicações que os caras falam, que Deus é isso, Deus é aquilo. Tudo é Deus. Deus é o ser mais fácil de você estar em contato, porque inclusive você também é Deus, e desde que você esteja com você na sua essência, você já está vibrando no divino. Você é Deus em ação, é uma parte de Deus em ação, e só quando você está vibrando em você mesmo é que você atinge, né, a essência divina, certo? Então eu queria falar isso aqui inicialmente, antes de recitar o verso, para você entender, tá? Que você não está assim à toa nessa jornada
entre vários planetas, universos, formas, entendimentos. Então você está dentro de um plano de Deus, só que você não entra nesse plano de Deus. Você quer fazer o seu próprio planejamento nesse mundo. Compreende? E você não pode fazer esse planejamento porque você é uma pessoa inconsciente. Você não sabe de nada. Não é porque você leu um livrinho ali de religião, de filosofia, né? Ou que tem alguma experiência nesse mundo, que você é o sabichão que sabe tudo e que você sabe o que é melhor para você. Não é, quem sabe o que é melhor para a gente é o divino, é Deus, e por isso que ele vem nesse mundo, por isso que ele vem em várias encarnações, que envia mestres já autorrealizados, completamente bem-aventurados na vida espiritual, para nos instruir. Senão a gente não passa de animais sofisticados, certo? Animais com uma inteligência melhorada e usando essa inteligência com esperteza para usurpar, né? Poderes, riquezas, materiais, prazeres, benefícios variados que não leva a nada, não leva exatamente nada. Tá? Então vamos seguir o plano de Deus, né? Fazer a obra de Deus nesse mundo, ou pelo menos dentro da nossa realização vamos passar nossa luz aí para quem está precisando, né? Ouvir mais sobre esse assunto que é muito simples, tá? Não precisa ninguém ficar em depressão e estresse. A partir do momento que você tem o conhecimento espiritual e você começa a vibrar na sua natureza do espírito, as questões da mente, as questões emocionais, elas são muito bem administradas, né? Por esse espírito que se torna o senhor da mente. A mente gera as emoções. As emoções, né, ativam energias que fazem o corpo estar aqui se movendo. Então, se você está na energia de Deus, você está fazendo o quê? O serviço devocional nesse mundo. Você está falando de Deus, você está cantando o santo nome. Você está tentando levar a sua luz, né, iluminar as pessoas que estão cegas no meio de um tiroteio de materialistas com várias sugestões, hipnose, né? Então, isso que é o tiroteio. E aí a pessoa está sempre com medo. E com essa frequência de medo, quando você vai tentar se refugiar a Deus, é diferente de quando você vai se refugiar em amor a Deus. Porque você quer, porque você entendeu. E Deus no seu coração, Ele vai te proporcionar tudo o que você precisa, porque Deus já sabe o que você precisa antes de pedir para Ele. Tá? E como Deus é tudo, é todo mundo, então tudo vai ser a seu favor quando você se render a Deus. Isso significa os acréscimos, né? Quando você busca o reino de Deus, ou seja, quando você resolve realmente se desapegar, né, desse mundo, porque você entendeu que é tudo temporário, que é uma ilusão, que é uma matrix, e resolve se associar com Deus no seu coração, fazendo a prática espiritual. Então isso aí que é o reino de Deus. Estando sempre com essa consciência na lembrança de Deus, cantando o santo nome, conversando, né, sobre o divino, sempre em gratidão, reconhecendo assim, toda a natureza, os passarinhos, tudo. Você fica num estado de celebração depois que você entra em contato com Deus, e daí tudo é perfeito, né? Mesmo que você tenha problemas, que seu corpo esteja envelhecendo, morte, tudo isso aí não faz sentido mais quando você tem a compreensão do espírito, né? Você já passou assim tantas vidas, tantas formas, por tantos tipos de mortes diferentes, mas quando a pessoa não está no conceito espiritual, ela acaba ficando com medo, né? Aí ela evita, né, a morte. E a maior ilusão é que quando você sabe tudo isso, e mesmo assim, sabendo que você pode morrer a qualquer momento, você continua assim, pretendendo as coisas materiais, fazendo planos e planos do seu falso ego, né?
falso ego que se identifica com esse corpo material. Aí você está perdendo o espírito, né? Está querendo ganhar o mundo, mas está perdendo a sua alma. E aí Deus vem aqui no Bhagavad Gita e fala: desperta, levanta e luta contra essa mente que está te escravizando. Essa mente é a sua única inimiga nesse mundo. Se você estiver comigo, né, Deus fala, você vai ver o mundo como algo divino. E aí as coisas que te acontecem porque Deus está querendo que aconteça. E aí quando você tem essa convicção, essa certeza de que você entrou no plano de Deus e está voltando para o mundo espiritual, ou fazendo do seu coração o reino de Deus, o mundo espiritual, que é a mesma coisa, não importa onde o espírito esteja, ele tem que estar sempre com a consciência de Deus, né? Porque não tem essa coisa de tempo e espaço, quando você atinge internamente uma espécie de transcendência, mesmo que uma coisa inicial, vamos dizer assim. Mas você compreende, o espírito ele sempre compreende o que ele é. Você sabe sempre quem você é. Você só tem que se libertar desse falso ego que está te conectando à energia material e não está deixando você sair disso. E ao mesmo tempo, no Bhagavad Gita, Deus, né, o Senhor Krishna, Vishnu, ele está falando: mas se você se rende aos meus pés de lótus, se você canta o santo nome de Deus, você se liberta. A maior misericórdia, né? Essa é a misericórdia do santo nome de Deus. Até um assassino, uma pessoa mais baixa que um animal, ela se liberta da vida material se começar a cantar o santo nome com devoção. Essa é a dádiva que Chaitanya Mahaprabhu nos deixou. E a gente fica deixando para depois, né? Infelizmente vai postergando, né? Para uma outra vida, depois para outra vida. De modo que, se você está ouvindo essa aula, se você já tem pelo menos algum conhecimento, né, tem que ter o seu tempo sagrado nesse mundo, tem que ser prioridade. Estar com Deus é prioridade, depois as coisas materiais. Nesse sentimento, sabe, de devoção, de avidez, eu quero estar com Deus. E aí o resto do dia, né, quando você não está muito assim concentrado na prática espiritual, porque naturalmente nós temos os nossos afazeres, né, da sobrevivência da carne, mas para quem está avançado espiritualmente, ele cumpre, né, as suas funções, obrigações, as suas responsabilidades de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que está vivendo na carne, associado com a matéria, vivendo no falso ego. É diferente, entendeu? Então temos que viver assim. Como diz o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, para se dominar a mente somente através da prática constante e do desapego, do desvencilhamento dessas energias dos modos da natureza material que estão sempre nos perturbando para fazer atividades que nos desviam do caminho espiritual. Tá? Então é muito importante vocês estarem associados com pessoas que têm essa firmeza, né, de propósito, de cumprir esse objetivo espiritual, mas sem fanatismo, sem essa religiosidade que tenta conquistar adeptos, ou que a pessoa tenta ter elogio, que eu sou um mestre espiritual. Não, é associação com pessoas que estão sempre... que você olha para a pessoa, essa pessoa é um devoto de Deus, não importa qual a instituição ou denominação, certo? Qualquer denominação tem espíritos que realmente têm o coração rendido a Deus, não importa como ele acredite em Deus, e essa pessoa, né, pelo controle de Deus dentro do coração dela, está levando essa pessoa daquele modo particular, usando o talento dela nesse mundo, para dentro do plano, né, de Deus, nessa comunhão com os devotos ou com os seres que realmente têm interesse em ir para a verdade. Você acaba, né, compartilhando a sua vida de um modo mais harmônico, mais saudável, sem ficar brigando com um, com o outro, falando que minha filosofia é melhor, que minha religião é melhor.
nada disso. Simplesmente coloque o seu coração em Deus, viva um dia de cada vez, dando prioridade à sua vida espiritual, faça as suas coisas materiais, emocionais, sem se envolver muito, porque você sabe que isso tudo é uma ilusão. Você não pode se perder nas ferramentas que devem ser usadas para a sua evolução de consciência. De modo que você se torna muito seletivo, né? Porque em Kali Yuga, essa era em que estamos vivendo atualmente, a maioria das pessoas geralmente, né, nos conduzem a infernos, nos conduzem a situações que aparentemente são agradáveis, mas nos afundam, né, dentro dessa questão materialista. Isso é o mundo de Kali Yuga. Você está aqui e ao mesmo tempo, né, Krishna fala, ao mesmo tempo que é a pior época por causa da irreligião, também é a melhor época porque Deus ele dá mais facilidade. Então o santo nome de Deus é essa facilidade, né, que Chaitanya Mahaprabhu, né, o próprio Deus, né, encarnação de amor, da misericórdia, né, de Krishna, veio, né, através do amor de Srimati Radharani, que é a energia personificada de Deus, veio nos dar gratuitamente esse método simples. Então cante e seja feliz. Cante, depois você vem aqui e coloca nos comentários o quanto você evoluiu, mas tem que cantar, não cantando, tentando obter um objetivo do ego, entendeu? Você tem que cantar simplesmente porque cantar o santo nome é sentir a presença de Deus. E daí a misericórdia de Deus vai atuar como ela quiser, e não como você espera, fora da sua expectativa. Ok? Então, vamos aqui ao verso 28 do capítulo 8, Alcançando o Supremo. Vedeshu Jandeshu Tapatshu Chaiva Daneshu Jati Punya Palam Prajishtam Achyeti Tat Sarvam Idam Viditva Jogi Param Istanam Upaiti Chajam. Tradução: aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por alguém que estude os Vedas, execute sacrifícios austeros, dê caridade, ou dedique-se a atividades filosóficas e fruitivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, ele consegue tudo isto e, por fim, alcança a eterna morada suprema. Então, nesse verso aqui, dentro de tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele está dizendo sobre esse caminho do serviço devocional. Ele está estabelecendo que se você segue esse caminho do serviço devocional, automaticamente você obtém o mérito de tudo aquilo que é a pessoa que está estudando os Vedas, né, se envolvendo com aquele conhecimento, tá, que está executando sacrifícios austeros, né, tem muito yogi aí que é impressionante o que eles fazem. Dando caridade, né, como fala, salvação só se alcança através da caridade, né, e dedicando-se a atividades filosóficas e fruitivas. De modo que, simplesmente por você fazer o serviço devocional, já está incutido nessa ação de servir a Deus com amor, os benefícios, né, os créditos de tudo isso que uma pessoa que faz essas, né, o estudo dos Vedas, austeridades, tudo, teriam, certo? Então isso é muito importante, porque qual é o plano de Deus?
O plano de Deus é estabelecer cada espírito em serviço devocional. Por quê? Porque nós somos servos eternos amorosos de Deus, não só aqui no mundo material, mas também lá no mundo espiritual. Só que lá no mundo espiritual nós estamos em corpos espirituais, que não é diferente do espírito, compreende? Assim como Deus, ele não é diferente da sua forma absoluta. De modo que a gente serve a Deus amorosamente, né? Pratica o serviço devocional no mundo espiritual eternamente. Isso é eterno, compreende? Não é que você vai estar praticando o serviço devocional aqui e vai chegar lá no mundo espiritual e vai ser outra coisa. Não, aqui no mundo material é exatamente um treinamento, tá? Onde você vai se encontrar com Deus dentro do seu coração. E esse despertar do amor por Deus vai ser a sua passagem para ter um corpo espiritual no mundo espiritual. Tá? Então é simples entender isso, só que você tem que fazer o serviço devocional. Porque aí você vê uma porção de gente estudando, né? Estudando várias escrituras, e os Vedas, né? Vedas quer dizer conhecimento, então todo conhecimento ali você estuda, mas você não desperta esse sentimento de serviço por Deus. Você se torna um intelectual, né? Como dizia Prabhupada, um burro de carga intelectual. Você sabe todas as escrituras, você recita todos os versos, mas o seu coração está morto. Então Krishna está falando, qual é o objetivo de você estudar todos esses Vedas? Todo esse conhecimento que está aqui. É para você entender que você tem que se render a Deus, praticar o serviço devocional. Esse é o propósito desse verso, que Krishna está explicando. Você tem que entender quem é Deus, quem é você e qual a relação que você tem com Deus, como você pratica esse serviço devocional. Inclusive tem, né, escrituras que os Goswamis, porque Chaitanya Mahaprabhu, que era Krishna, ele veio dar o exemplo de um devoto puro. E ele colocou a potência dele no coração dos Goswamis, que são devotos que vieram do mundo espiritual, para passar essas escrituras que ensinam como é o serviço devocional, que é chamado de Bhakti Yoga, né? Bhakti, amor, e Yoga, união com Deus através desse sentimento de amor que é proporcionado pelo serviço devocional. Ou seja, você se estabelece numa posição espiritual nesse mundo de servir a Deus, né? Cantar o nome de Deus, falar sobre Deus, ouvir sobre Deus, servir, fazer amizade, né? Adorar. Enfim, vai até o ponto onde você entrega tudo para Deus. Ou seja, é estabelecer esse contato com o divino. Certo? É lógico que quem vai estudar os Vedas vai obter um benefício desse conhecimento, tá? Mas o serviço devocional você nem precisa estudar. É isso que Krishna está falando aqui nesse verso. É automático, né? Aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por alguém, né, que estudou os Vedas. Tem gente que, se você ler aqui no capítulo 4 do Bhagavad Gita, assim, Krishna ele vai explicando a porção de austeridade que as pessoas fazem para alcançar a realização interna, né? Aí a pessoa fica lá nas montanhas meditando, ou fica perto de um fogo, ou vai para o gelo, e faz vários tipos de austeridades assim, da respiração. Krishna vai falando tudo lá, se você tem interesse de ver. Mas Krishna fala, você não precisa fazer isso. É só você todos os dias estar vivendo em mim e deixando eu te instruir qual é o meu plano. Então Krishna, Deus, ele é muito simples, né? Você não precisa torturar o corpo, a mente, né? Se tornar um fanático, um reprimido, evitar o mundo, abandonar o mundo. Não precisa nada disso, você só tem que estar em contato com Deus. Se você está em contato com Deus, automaticamente a energia do mundo, né, o apego do mundo, ele vai se dissolvendo, porque a sua consciência vai se elevando, Deus ele vai se revelando no seu coração, na proporção em que você vai se rendendo a Ele. Compreende?
Caridade também, né? A maior caridade que uma pessoa pode fazer para outra é dar esse conhecimento do serviço devocional, certo? Se você puder dar uma caridade física, um agrado emocional, um sorriso, né? Uma palavra amiga, tudo bem, mas a maior caridade que existe é você fazer um espírito entender que ele é um servo de Deus e que ele tem que se situar nesse serviço devocional para se desapegar, né, desse mundo material e assim se qualificar para voltar para o mundo espiritual. Tá? Então espero que esteja simples de entender isso que eu estou falando aqui, que nada mais é do que o que Krishna tá falando, né? E tem pessoas, né, que se dedicam também a atividades filosóficas, né, fruitivas mesmo, para obter resultados de Deus, né? Você faz atividades objetivando desfrute, né, por você se dedicar a Deus. Então, isso tudo aí não é serviço devocional. Serviço devocional significa que seu coração está conectado com Deus. Tá? Eu sou um servo eterno de Deus. Eu sou um servo eterno de Krishna. Essa é minha posição eterna. Essa é minha posição aqui no mundo material e no mundo espiritual. E agora eu estou nessa forma material e eu tenho um tipo de falso ego onde eu não quero ser o servo, eu quero ser o Senhor. Eu quero ser o Senhor do mundo, eu quero possuir, eu quero desfrutar o mundo, esquecendo que esse mundo é uma energia de Deus, que você está vivendo aqui dentro de um plano de Deus. Então esse é o absurdo de tudo isso. O único Senhor é Deus, né? E você tem que ser senhor da sua mente. Mas para você ter esse senhorio da sua mente, você tem que estar vibrando no divino, nesse compartilhamento, nessa comunhão com Deus dentro do seu coração. Ok? Então o Bhagavad Gita ele é muito direto, né? Krishna aqui, ó, esse capítulo aqui é alcançando o Supremo. Aí Krishna fala, você não quer me alcançar? Né? A pessoa absoluta? Então você tem que entender que você também é uma pessoa espiritual. Só que agora você está achando que é uma pessoa material, que é esse corpo aqui, né? Bhakta alemão, entendeu? Não tem Bhakta alemão. Existe um espírito que está representando esse personagem de Bhakta alemão, mas esse Bhakta alemão aqui daqui a pouco, né, vai para os beleléu. Eu vou ter que abandonar esse corpo. Aí Deus fala assim, você ao abandonar esse corpo, você quer voltar aqui para o lar original do espírito que você é, ou você quer continuar se iludindo com um outro corpo, talvez de outro Bhakta, né? Você é um outro Bhakta, vou continuar na minha mentalidade de Deus. Eu falo assim, não, eu quero voltar para o mundo espiritual. Aí Deus fala assim, então você tem que praticar o serviço devocional, não adianta ficar estudando os Vedas. Se você está fazendo o serviço devocional, por exemplo, o Bhagavad Gita, né, é um Veda, é um conhecimento. Então estuda as escrituras que estejam mais íntimas de Deus. Então, como o Bhagavad Gita é falado pelo próprio Deus, ela é basicamente a escritura mais importante. Apesar do Srimad Bhagavatam ser, né, chamado a árvore, né, o fruto maduro da árvore védica, porque ali é incrível, né? Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito do Bhagavad Gita porque é muito simples, é direto. E assim a gente vai caminhando aqui, né? A gente vai caminhando aqui. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu estou fazendo só esse serviço devocional aqui, adorando a Deus, cantando a japa e tal, mas eu não estou obtendo esse conhecimento dos Vedas, do que é esse mundo todo. E Krishna fala, não se preocupa com isso não. Aqui tudo é ilusão, para que você quer saber da mecanicidade da ilusão, de como eu crio esse mundo? Tudo isso aí você vai saber depois, Krishna fala. Você pode até saber de alguém que está te falando, é só ir lá no Srimad Bhagavatam, né? Ver como o Senhor Brahma ele cria esse universo através da potência, né, de Deus, né? Deus dá potência para o Senhor Brahma criar, ninguém cria nada.
tudo é a potência de Deus. Assim, se você está em comunhão com Deus, você se torna né, um mágico nesse mundo. Tudo que você deseja acontece. E se você deseja algo amorosamente, tentando satisfazer as outras pessoas, né, principalmente dando esse conhecimento que a gente está comentando aqui, de falar, né, simplesmente faça isso que Deus está falando aqui. Em vez de você querer ler todas as escrituras do mundo, religião comparada, é um blá blá blá, é filosofia, muita filosofia, sabe? Aí é lógico, né, que isso aí vai impressionar pessoas que querem seguidores, né? Você tem uma boa oratória, um bom conhecimento, você tem uma inteligência que recita isso, aquilo, você debate, você faz estudos, né, comparativos, né? Na época do Senhor Chaitanya tinha até competição de filosofia. Então o Senhor Chaitanya era Nimai Pandita, né? Era o nome dele. Pandita, aquele que detém o conhecimento. E aí havia várias competições, né? Inclusive um dos devotos, né, do Senhor Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya, era o filósofo, o maior filósofo do planeta Terra. E aí, com muito orgulho, ele foi desafiar o Senhor Chaitanya e no final ele se deu mal e acabou virando um devoto puro, né, de Chaitanya Mahaprabhu. Mostrando, né, essas histórias, esses passatempos, eles mostram assim que aí no final até mesmo Sarvabhauma Bhattacharya, que tinha todo o conhecimento, ele era comparado com o semideus, o sábio dos semideuses lá, o instrutor dos semideuses, de tanto conhecimento que ele tinha, e no final ele falava assim, eu achava que era mukti, que era a libertação da vida material, que era importante, mas ele falou assim, não, mas o importante agora eu entendi que é bhakti, amor a Deus. Esse amor a Deus é a essência. Você não tem que ter todo esse conhecimento. Por isso que é interessante você pegar, né, o Bhagavatam, o Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, só essas 3 escrituras aí já dá para o gasto daquilo que se chama o caminho do serviço devocional. Então tem que ficar atento a isso, né? Senão a gente perde muito tempo estudando, fazendo caridade, querendo salvar o mundo. Você não vai salvar o mundo. O mundo está dentro do plano de Deus. E quando você entra dentro do plano de Deus, Deus ele vai usar o seu talento de alguma forma para você, né, levar alguma luz para as pessoas, alguma alegria, né? O devoto ele é sempre muito bem-humorado, porque ele não está mais vivendo nessa miscelânea, nessa problemática, insegurança, medo do mundo material. O devoto já entendeu, poxa, eu estou com Krishna e não tem tempo ruim. Eu e Deus somos maioria. Deus está sempre me favorecendo em tudo, eu sou abençoado, eu recebo assim, toda opulência, poder de Deus está comigo, tenho tudo isso para usar a meu favor, né? A maior opulência que um devoto pode ter é esse amor de Deus vibrando no coração dele. Aí você sente bem-aventurança, você sente uma paz interna que nada, não tem riqueza nesse mundo que pague essa paz interna onde você está em comunhão com Deus na sua consciência espiritual, se sentindo completamente feliz, celebrando a vida, tentando passar a mensagem de Deus, né? O próprio Deus ele vai te inspirando no coração para você levar toda essa informação de uma maneira bem simples, sem complicação. E todas essas mensagens é a mesma coisa que Krishna dizendo, levanta e luta. Levanta e luta porque o tempo está passando. Tem que usar a sua inteligência favoravelmente. Tá? Então Krishna está falando nesse verso, pelo simples fato de executar serviço devocional, o devoto, né, a pessoa que faz isso, consegue tudo isso. Tá? Todos os benefícios, né? É dando que se recebe, né? Que eles falam assim. Então, se você dá algo para uma pessoa,
essa pessoa, né, pela lei do universo, você vai acabar recebendo aquilo que está em conformidade com o que você deu ou multiplicado por 10, não necessariamente daquela pessoa, mas de alguma situação que vai acontecer no universo. É a lei do amor. Deus está sempre te fornecendo a vida, Ele está te fornecendo tudo. Certo? Então você tem que fornecer também a sua vida para Ele, a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva de pensar um pouquinho além da programação de um sistema, de uma matrix que está te deixando idiotizado vida após vida. Porque, naturalmente, a pessoa que é programada, ela rejeita, né, o divino, ou então ela é muito ideológica, ela escolhe uma religião para ficar brigando com outra religião para sustentar o falso ego dela, a filosofia dela, que ela acha que é a melhor, né? Aí a pessoa se torna um fanático, um doente, né, religioso. Aí essa pessoa pode fazer muitas coisas negativas em função disso, visando a destruição, ao ódio, a violência. Então, tudo isso aí nada mais é do que uma padronização animalizada daquilo que se chama religião. Uma verdadeira religião é isso, é você amar a Deus, é se religar com Deus. E esse religamento é o quê? É o serviço devocional. Servir a Deus com devoção, serviço devocional. Eu sou um servo eterno, amoroso de Deus e sirvo a Deus nesse mundo como um estágio para despertar minha consciência, com amor e devoção. Qual é a dificuldade de você se posicionar nesse mundo e de se situar naquilo que é o plano de Deus para todo mundo, que é fazer que todo mundo se torne um servo dele aqui nesse mundo, e que isso é a consequência natural de qualificação, porque lá no mundo espiritual você é um servo eterno, amoroso de Deus, só que você esqueceu disso e aqui você é um servo confuso da sua mente. É um servo, né, idiotizado de um sistema demoníaco. Mas é Kali Yuga é assim mesmo. Porém, se você obteve a chance de escapar, por isso que a audição é o sentido espiritual mais poderoso nessa era de Kali Yuga, porque se você ouve isso aqui que está sendo falado, você não fica contra o sistema, você não fica contra Kali Yuga, você não fica com raiva de ninguém, porque você entende que é assim, Kali Yuga é assim, é a era de ferro, a era de hipocrisia e desavenças. Aí, naturalmente, né, você não fica com raiva de nada, você tem uma compreensão, você se ilumina, você se autorrealiza. E nessa autorrealização você, naturalmente, né, vai seguir aquilo que o seu coração está sentindo agora, algo que você nunca tinha sentido. Tão logo você compreenda isso, Deus ele se manifesta no seu coração. Ele fala assim, poxa, até que enfim, nessa encarnação foi difícil, mas essa alma entendeu que ela tem que sair desse círculo de loucura, né? Todo mundo com depressão, tomando remédio, se drogando, todo mundo, né, fazendo coisas assim que não dá nem para acreditar. Então Deus vem e suavemente fala, olha, você não precisa abandonar o mundo, você não precisa ser contra nada, nem contra ninguém, você só tem que se render a mim. Onde tem luz, não tem escuridão. Onde está Deus, está o sol do meio-dia. Agora, quem não está com Deus, mesmo que acredite em Deus, ou que tenha uma chamada religião, instituição, certo? Mas não está vivendo nessa consciência divina, ela continua na escuridão. Certo? Só que com ideais, ideologias, com tentativas, né, de convencer ou salvar o mundo. Enquanto que você se une a Deus simplesmente por estar ali cantando o santo nome, entendendo, sem maiores complicações, sem tanta filosofia, né? Sem tanto eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tantas regras e regulações. Não, você simplesmente entende que eu sou um servo de Deus e através dessa conexão do serviço devocional é como Deus está me instruindo aqui no Bhagavad Gita, que eu vou me tornar uma pessoa, né, espiritualmente falando, consciente dele, e eu vou viver no amor de Deus.
Isso é o reino de Deus que está em vós. Tem que tomar essa atitude. Então, aqui desse verso, Krishna está falando, ó, pelo simples fato de executar o serviço devocional, você consegue tudo isso e mais, né, porque ele só está falando aqui de algumas atividades, né, estudar os Vedas, austeridade, caridade, filosofia, atividade fruitiva. Então Deus fala assim, ó, você consegue tudo isso e muito mais, porque tudo isso aí, quando não relacionado diretamente com Deus ou sem o toque do amor a Deus, é ilusão também. Você pode conhecer todos os Vedas e daí todo conhecimento, você pode ter todo conhecimento sobre Deus. E daí, se você não se ligou à fonte desse conhecimento, né? Porque Krishna ele fala, eu sou o conhecimento, eu sou o esquecimento, eu sou a memória. Você tem que recuperar a sua memória de servo eterno de Deus e se conectar com Ele. E aí você está vivendo o objetivo dos Vedas. Não precisa mais dos Vedas, se você já atingiu a finalidade de todo esse conhecimento. Por isso que Krishna, aqui no capítulo 11 do Bhagavad Gita, ele está falando, é somente através do serviço devocional, falando para Arjuna, né? Arjuna, que você pode me ver assim como eu sou, nessa forma absoluta, né? Nesse entendimento consciencial. E aí lá no mundo espiritual está todo mundo lá com Krishna, ou com as encarnações de Krishna, que lá também tem muito planeta Vaikunta, né? Narayana, aquelas formas de 4 braços que Deus tem lá no mundo espiritual. Então você tem que estar com Deus. No final você tem que estar com Deus, sem estar discutindo com os outros. É uma coisa sua com o divino. E daí, eventualmente, você vai tentar passar esse conhecimento, não como conhecimento, mas como uma realização simples da sua vida. Compreende? É fácil, não é complicado. Então Deus fala assim, você consegue tudo isso? Aí ele termina esse verso, né, que ele começa aquele que aceita o caminho do serviço devocional, ele começa o verso assim, e no final ele termina. E por fim, alcança a eterna morada suprema. A morada suprema. Essa morada aqui material, onde está, é uma morada temporária. Tudo aqui é ilusão, tudo tem um movimento oscilatório, né? Uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora existe, uma hora está dentro da não existência, certo? Mas lá no mundo espiritual, na morada suprema, tudo existe eternamente. Lá é o reino de Deus oficial. Agora que nesse mundo você alcança o reino de Deus como, né, esse contato dentro do seu coração amoroso com o divino. Quando você sentir amor por Deus e você está realmente integrado com essa divindade dentro da sua boa vontade, né, de realmente eu quero isso, eu entendi, sei que não preciso enfrentar o mundo, nem ninguém, nada, é um problema meu, fico em silêncio, sempre falando para Deus, quem se aproximar de mim quiser receber uma palavra, uma indicação, ou porque isso, ou porque aquilo, né, a gente vai conversando, vai compartilhando, certo? E tem aquelas pessoas que realmente já vivem completamente absortas em Krishna aqui nesse planeta Terra, em Deus, né? Aí são essas pessoas assim, que estão numa iluminação completa e o espírito delas, né, está muito assim associado com a forma material, já transcenderam de tal maneira, né? Ou são devotos puros que vieram do mundo espiritual, que aí tem todo um processo místico. Porém, né, devemos almejar, né, essa posição espiritual, porém sermos humildes para entender que temos ainda muitas fraquezas, muitas sombras, né, muitas coisas, né? Isso é a batalha de Kurukshetra, ela tem que acontecer no nosso coração. A partir do momento que Arjuna começa a lutar a batalha de Kurukshetra, aí os inimigos dele que estão do lado de lá, que é toda essa questão nossa de sombras, né, de escuridão, vai sendo derrotada.
Porque onde está Krishna sempre tem vitória, poder extraordinário, moralidade, né? Opulência. Esse é o último verso do Bhagavad Gita. Então Deus fala assim, ó, se você estiver comigo, não tem como dar errado, né? O meu plano vai funcionar perfeitamente. Só que para você estar comigo, você tem que estar situado na sua posição eterna, né? Sanatana Dharma. Vocês têm que estar situado na sua posição de servo eterno amoroso. Esse verso é dizendo isso, basicamente. E Krishna fala, não adianta você querer fazer milhões de coisas, ser o cara mais caridoso, o mais intelectual, o mais desfrutador desse mundo, assim, né? Como ele fala aqui, né? Não adianta você ser o cara que está mais se sacrificando na vida espiritual. Então Krishna fala simplesmente, renda-se a mim, canta meu nome, que é o processo em Kali Yuga, se associa com pessoas que já têm essa realização interna, mas que não são pessoas também que ficam falando para o mundo, querendo salvar o mundo. Vem, faz uma palestrinha em algum lugar, ou então, na hora que quiser, conversa, compartilha, sem esse negócio de superioridade ou sem mais. Não, você vai ser orientado por Deus sempre para dar uma resposta. Não é você que está fazendo algo, é sempre Deus que está fazendo. Por isso que ele é chamado Vasudeva. Ele é a fonte de toda a consciência. E a nossa consciência é que atua na mente para responder alguma coisa. E a nossa consciência é uma parte integrante da consciência de Deus. Então, antes da gente fazer alguma coisa, Deus é que faz sempre primeiro. Então, esse conhecimento é muito importante você saber. Você não faz nada... como é que Prabhupada falava? Você propõe e Deus dispõe. Se Deus não quiser, não achar interessante para você seguir naquilo que você está propondo dentro da sua existência, então você não vai conseguir. Porque aí você se torna um servo de Deus, né? Servo amoroso. Servo amoroso, ele é humilde, ele é complacente. Ele tem compaixão do mundo, porque ele está vivendo uma vida de celebração no coração dele e ele está vendo todo mundo sofrendo. É isso que acontece. Então, por fim, é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai chegar nesse final. O ideal seria chegar nessa vida, né? Mas tem gente que, né, não tem problema. Desde que você esteja caminhando certinho para o fim, dentro do plano de Deus, você é eterno. Você pode ficar bilhões de encarnações aqui. Mas o ideal é voltar logo. É isso que Deus vem aqui nesse mundo, dentro desse cinema cósmico aqui, e fala assim, ei, gente, acorda, desperta, levanta e luta, e vamos embora, vamos voltar. Fica perdendo tempo aí achando desculpa para continuar nesse mundo, racionalizando a vida de vocês. Essa vida de ilusão, não faz nenhum sentido isso. Agora, se você vive aqui nesse mundo totalmente absorto em Deus, a sua vida faz pleno sentido. Você está vivendo na verdade, no espírito, na alma de Deus. Certo? Então não é um problema de lugar, mundo material, mundo espiritual, é um problema de consciência. Muda a sua consciência que muda tudo. Tá? Aí Deus ele vai usar a sua vida dentro do talento que você tem para você executar aquilo que você tem que executar para levar essa energia para o mundo, né? Seu bom humor, sua forma de conduzir as coisas sem fanatismo, sem nada, sem orgulho, né? Então, por fim, você alcança a eterna morada suprema, que é eterna. Se você é um ser eterno, você tem que morar na morada eterna, e não na morada temporária que é aqui. Então é isso, gente. Olha, esse verso ele tem um significado bem grande. Aliás, é o último verso, né, do capítulo 8, que indica como você alcançar o Supremo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostei muito. Agradeço a Deus, né, Paramatma, Superalma, por ter me dado a inspiração. E desejo que vocês realmente tomem a iniciativa nessa vida mesmo, né, nessa forma humana, usando a inteligência para se situar no caminho do serviço devocional, onde naturalmente você vai receber todos os benefícios de outras práticas e, por fim, você vai estar voltando ali juntinho para Deus para continuar nessa
comunhão, né, amorosa, eterna, para sempre. E esse que é o barato da vida, que nós somos eternos e a coisa nunca acaba e a coisa sempre aumenta e a celebração, o amor, o humor, tudo melhora. Beijo no coração. Haribo!